call is now being recorded. Pessoal, ontem a gente parou na questão 25 e falta 25 e a 27. Bom dia, professor. Bom dia, Davi. A questão 25 da página 66 fala o seguinte: são dados dois polígonos regulares de tal maneira que a soma dos ângulos internos dos dois polígonos juntos é 2.340. Então, o SI do primeiro mais o SI do segundo é 2.340. Assim como a gente fez na questão anterior, na aula de ontem. Aí. Professor? Oi. Professor? Oi, Pedro. Fala aí. Oxe. Então, gente, continuando. Aí ele diz também que a diferença entre o número de suas diagonais é 21. Ou seja, D1 menos D2 é 21. Beleza. Vamos dizer que esse aqui tem lado X e esse aqui tem lado Y, tá? Para não confundir. Então, se eu aplicar na fórmula aí, trocar a fórmula do SI e das diagonais, né, vai ficar o N, tá? Vai ser X. Perdão, gente. Aqui, ó. O 1, que eu chamei de 1, vai ter lado X. E o 2 vai ter lado Y, tá? Então, aqui não seria N menos 2 vezes 180. Então, fica X menos 2 vezes 180. E aqui ficaria Y menos 2 vezes 180. Que é igual a 2.340. Eu posso simplificar aqui, ó. Esse 180 dos dois com 2.340. Vai dar 13. Então, ó, 180, 180, aqui fica 13. Por que eu cortei os dois? Porque eu vou fazer a evidência e eles iriam virar um número só. Então, para não perder tempo fazendo a evidência, eu posso cortar assim. Beleza? Aí eu fiquei, ó, com x menos 2, somado com y menos 2, igual a 13. E aqui vai ficar menos 4, que vai passar positivo, que chegamos à conclusão que x mais y é 17. Primeiro, equação do sistema. A segunda é com as diagonais, né? Então, diagonal é n menos 3, n que multiplica n menos 3 sobre 2. Como do 1 vou chamar o lado de x, então vai ficar x que multiplica x menos 3 sobre 2. Subtraído de y que multiplica y menos 3 sobre 2. Isso aqui é igual a 21.
quer saber o que possui o menor número de lados, certo? Então, a gente tem que encontrar o x e o y. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Posso tirar o MMC, que é 2. 2 vezes 2 dividido por 2 fica 1. 1 vezes o de cima é ele mesmo. Então, se eu multiplicar aqui, eu vou ficar com x ao quadrado menos 3x. E aqui, menos, né? Aí, y ao quadrado menos 3y. E 2 vezes 21 é 42. Corta aqui o MMC. Beleza. Aí agora a gente ficou com uma coisa bem diferente aí, né? Então a gente vai ter que fazer a substituição. Podemos aqui, ó, evidenciar o x. Ou y, vamos evidenciar o y. Y vai ser igual a 17 menos x, ó, passando o x para o segundo membro. Então aqui, onde tem y, eu vou trocar por 17 menos x, tá? Vou fazer logo o jogo de sinal bem aqui, ó. Menos por mais fica menos, e menos por menos fica mais, beleza? Aí eu vou substituir o y, ó. Não vai caber aqui, né? Não vou ter que apagar lá em cima. Vai ficar x ao quadrado menos 3x menos y ao quadrado. Aí eu vou trocar o y por 17 menos x. Mais 3 vezes y, ou seja, 3 vezes 17 menos x. Isso aqui é igual a 42. Vou apagar aqui em cima. E aí, dando continuidade, vamos ficar com x ao quadrado menos 3x menos, né? Vai abrir parênteses aqui, ó. Tem que fazer o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, tal, beleza? Então vai ficar o quadrado do primeiro, vai ficar 289, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, é 2 vezes 17, dá 34, vezes x, 34x, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Aí aqui multiplica 3 vezes 17, dá 51, né? 51. E 3 vezes menos x, menos 3x. Isso aqui igual a 42. Aí aqui eu vou fazer o jogo de sinal logo, tá? Ó, vamos ter que escrever de novo. Então, menos com mais fica menos com menos fica mais, e menos com mais fica menos. Beleza. Deu para cancelar aí, ó, esse x ao quadrado com esse x ao quadrado. Menos 3x com menos 3x fica 6x. Menos 6x com mais 34 fica 28x, né? 289 mais 51, passando para o segundo membro, vai ficar 196, tá? 196. Aí, dividindo 196 por 28, a gente vai encontrar x igual a 7. Se x é 7, né, ó, x mais y é 17. Então, o y tem que ser 10, né? Porque 10 mais 7 fecha 17. Então, o y tem que ser 10. Então, a gente encontrou. Um polígono tem 7 lados e o outro tem 10 lados. Então, o polígono que tem menos lado é o que tem 7. Então, a resposta seria um heptágono. Polígono de 7 lados, a letra D. Talvez essa questão tenha sido a maior, né? De todos que a gente fez até agora aí dessa atividade. E aí, eu queria pedir para todo mundo aí poder ligar suas câmeras, porque tá todo mundo com as câmeras desligadas. E ontem Beleza. só a Pérola ficou com a câmera ligada ontem, sem eu pedir. Eu também fiquei. Não 100%. E aí, quem puder ligar, liga. Quem não puder, não vai poder ficar na sala, gente. É a ordem da direção, né?
vou esperar aí, dar um tempinho para poder ligar. Se não ligar, felizmente eu vou ter que remover. Vamos lá. Pode apagar essa questão? Pode, professor, pode. Apagar o trabalho, né? A parte que eu fiz primeiro. Vamos lá, questão 27, que é a última dessa atividade. Tem alguém aí que está dando retorno. Um dodecágono possui 12 lados. Possui 8 ângulos e cada ângulo tem medida 140. 8 ângulos dele tem medida 140 e os outros 4 têm medidas iguais. Assim, a medida de cada um desses outros 4 ângulos é. Então, é simples, né? Primeiro a gente tem que saber quanto é o SI, que é a soma de todos. O SI seria 12 menos 10 vezes 180. Só joguei na fórmula, né? 12 menos 2, tá? Vezes 180. 12 menos 2 é 10. 10 vezes 180 vai dar 1.800. Então, no total, os 12 ângulos formam 1.800 graus. Só que 8 desses ângulos medem 140. É porque não é regular isso daí da questão. Então, 8 vezes 140 vai dar 1.120. Os outros quatro é 1.180, que é o total, né? Menos 1.120. Se você subtrair, menos 1.800 vai dar 680. Ou seja, tem 680 graus para os outros 4 ângulos. Como eles são iguais, eu vou dividir por 4. Né? 680 dividido para 4 vai dar 170. Então, cada ângulo dos que são iguais mede 170 graus. E aí a resposta é a letra A. Beleza? Pode apagar, pessoal? Pode, né? Pode sim, professor, pode sim. Bom, bora lá. Página 74, né? Aplicações de triângulos. Iniciando pelo Teorema de Tales, né? O Teorema de Tales ele é aplicado no fio de paralelas e também ele se estende para os triângulos. O Teorema de Tales é bem simples, acho que todo mundo deve lembrar. Página 74. Você precisa da razão de semelhança, né? Geralmente você tem os segmentos paralelos interceptados por duas retas transversais. Por exemplo, x, 2, 5, vou botar aqui 4 e aqui 2. Ó. Qual é o valor de x? Aplica o teorema de Pitágoras. Ó. Você pega os valores aqui, iguala, né, uma reta com a outra, seguindo sempre a mesma reta. Né? Por exemplo, aqui, ó, você vai pegar x dividido por 4 igual a 5 dividido por 2.
nessa mesma ordem, tá, gente? Ó, se você pegou x sobre 4, você tem que pegar na mesma ordem, de cima sobre de baixo. Aqui tem que ser 5 sobre 2, não pode ser 2 sobre 5, tá? Senão dá errado, tem que ser na mesma ordem. Então, aí você vai ficar com 2x igual a 20, x igual a 10. Então, essa é a aplicação aí mais simples do Teorema de Tales. Beleza? Quanto maior o feixe de paralelas, né, mais incógnitas você vai ter aí para você encontrar. Por exemplo, eu posso ter 4 retas paralelas e 3 transversais. Ó. 1, 2, 3, com vários valores. X, 2, 3, Y, 5, 4, Z, 2, Z, 5 e 2. Ó. Como que eu encontraria isso aqui? Só aplicar essa mesma regrazinha aqui, um de cada vez. Por exemplo, eu poderia pegar, ó, se eu pegar aqui, ó, x sobre 2, 5 sobre y. Não vai dar para me resolver, porque vai ter x e y. Se eu pegar aqui, ó, 5 sobre y, z sobre 5. Não vai dar para me resolver, porque tem y e z. Então, eu vou começar por aqui, ó. Y sobre 4, 5 sobre 2. Vai dar 10 também, ó. Vai dar 10. Coincidiu aqui de dar 10. Y vai ser 10, ó. Aí se o Y é 10, ó, aí eu vou pegar aqui, ó. X sobre 2, 5 sobre 10. Porque o Y é 10, é 5 sobre Y. Como o Y é 10, já substituí. Aí aqui vai dar X igual a 1. Aí eu posso fazer a mesma coisa com Z, ó. 5 sobre 10 igual a Z sobre 5. Vai dar 2,5, né? Então Z é igual a 2,5. Não tem problema se der fração, beleza? Você pode dividir ou deixar na fração se der um dízimo. Então é isso. O teorema de Tales é bem simples. É só aplicar. Só fazer essa regrazinha aí. Você pode precisar... Você pode usar o total também. Pessoal, até aqui, tudo certo? Esses dois exemplos aí, alguém tem alguma dúvida? Não. Tudo certo. Pronto, eu vou botar outro exemplo. Um exemplo em que às vezes você precisa do valor do segmento todo, ó. Por exemplo, você tem aqui... Ó, vou chamar aqui de A, B. E aqui de X e aqui de 2. E aqui a questão está me dando o total. Ó. Vamos dizer que A mais B seja 10. Ó, o valor total do segmento AB seja 10. Né? E aí eu quero saber quem é X. Como é que eu vou fazer? Eu posso pegar... Eu preciso aqui... Eu posso pegar um segmento, né, sobre o total. Por exemplo, eu vou botar o X. Deixa eu ver aqui. X aqui. Ó, eu vou chamar aqui, eu não sei quanto é essa medida aqui. Eu vou chamar de C aqui, ó. Eu vou chamar de C e aqui eu vou chamar de B. Ó, AB eu não sei, BC eu não sei, mas eu sei o total, que é 10, né? Aqui eu sei que o total, ó, é X mais 2, né? Então, eu posso pegar um segmento sobre o total, tá? Por exemplo, X... Eu vou botar aqui bem que é 2, ó. Eu posso pegar X sobre o total é X mais 2, tá? Vou botar aqui, né? 2 eu já botei. Vou botar aqui que aqui é... Deixa eu ver... Vou botar 4. X sobre o total, ó. X sobre X mais 2 igual, né, a 4 sobre o total. 4 sobre 10.
Entendeu? Você também pode fazer desse jeito. Se você tiver o total aqui do lado, a questão te trouxe o total. Se não, você faz desse jeito aqui, ó. Então, o que eu peguei? X sobre x mais 2, que é tudo isso, e 4 sobre 10, que é tudo isso. Então, se eu resolver aqui, ó, vai dar 10x igual a 4x mais 8. Vai ficar 6x igual a 8. X vai ser igual a 6 sobre 8. Que simplificando por 2 vai dar, simplificando por 3, por 2 mesmo, vai dar 3 sobre 4. Enfim, só outra maneira que você pode usar, tá? Você pode pegar o teorema um sobre o outro ou um sobre o total do segmento. Como esse exemplo aqui. Que também dá certo. Onde que entra os triângulos nisso? Bom, o teorema de Tales, ele é aplicado da seguinte maneira no triângulo. Quando você... Ó, por exemplo, você tem aqui três retas paralelas. E aqui, ó, duas transversais, ó. Se você apagar, por exemplo, eu vou botar aqui mesmo jeitinho, ó, x, 5, 10 e 25. Ó, eu vou apagar alguns segmentos aqui, alguns pedaços. Ó. Observa que vai formar um triângulo. Ó. Ó. Então, no triângulo, é como se o triângulo estivesse ali no feixe de paralelo, só que a gente não estava enxergando assim, poderia até estar, né? Mas de começo a gente não enxerga. Mas é o mesmo teorema é válido para o triângulo. Ó. Se eu tiver um triângulo e no meio do triângulo ele tiver uma divisão, uma base média, né? Aqui, ó. Onde eu tenha informações sobre um pedaço de um lado e um pedaço do outro lado, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Teorema de Pitágoras não, teorema de Tales. Então fica x sobre 5 igual a 10 sobre 25, ó, do mesmo jeitinho. Tá? Só que mudou a figura, que aqui é um feixe de paralelas e aqui é um triângulo, mas o teorema é o mesmo. Então aqui ficaria x igual a 2, se eu fosse resolver, né? Então é simples, beleza? Aí, ok. Outro lugar que a gente pode aplicar o teorema de Tales aí é o teorema da bissetriz interna, que está lá na página 77. É bem simples também esse teorema. Quando você tem uma bissetriz de um triângulo, por exemplo, vou fazer aqui o triângulo. O triângulo A, B, C. Aí eu vou traçar a bissetriz aqui do A, ó. Bissetriz é o segmento que divide o ângulo em duas partes iguais. Aí ela toca aqui no ponto D. Quando isso acontece, dá para aplicar aqui o teorema de Tales. Falando a seguinte coisa, ó. Você pode pegar o lado AB dividido pelo lado BD. Ah, ó, AB dividido por BD e igualar com o oposto, ó, porque esse triângulo está igual, né? Ó, AC dividido por CD. Beleza? Então, esse aqui é chamado teorema da bissetriz interna. Você só pode fazer isso aqui quando esse segmento for uma bissetriz. Tá? Então, AB, se aqui fosse, por exemplo, 7, aqui fosse 7, aqui 3 e aqui fosse x, ó, quem seria o valor de x? 7 sobre x é igual a 3 sobre 7. Aí, 7 vezes 7, 49. 3x igual a 49. Aí vai dar 49 sobre 3, né? Não tem problema se não der para dividir. Se der para dividir, divide. Se não der, você pode deixar sobre fração, beleza? Então aí, ó, nos casos, esse exemplo deu 49 sobre 3. Enfim, esse aí é o teorema da bissetriz interna. Você aplica dessa maneira. Um lado sobre uma parte da base igual ao outro lado sobre a outra parte da base. Sempre desse jeito.
Então, essa daí foi a primeira parte do capítulo 4. Professor? Oi. Ah, tá. É que eu não estava escutando, mas deixa quieto, deu certo aqui. Respirar um pouquinho. Vou ligar a câmera aí, Joana, Marcos David. Peraí, professor, pega a camisa aqui então. Posso apagar? Pode, professor. Beleza. Então, vamos lá para a segunda parte aí, gente. Segunda parte é bem parecido, né? O sistema de resolução é o mesmo, né? Você vai pegar as fraçõezinhas e igualar. Só que o nome é semelhança, né? Semelhança de triângulos agora, e não mais o teorema de Tales. Mas a maneira de resolver é a mesma. Tá? Quando os triângulos são semelhantes, você pode aplicar o teorema de Tales neles. Beleza? Para isso, a gente vai precisar, lá no final, a gente vai precisar saber os casos de semelhança. Né? Não são casos de congruência, tá? Casos de congruência a gente já viu. Casos de semelhança são, o que é semelhante? Não é congruente. Semelhante é quando os triângulos, eles têm os mesmos ângulos, mas eles não têm os mesmos lados, né? Os lados não são iguais, mas os ângulos são. Então, isso significa que os triângulos são semelhantes. Por exemplo, todo triângulo equilátero, ele é semelhante um com o outro. Por quê? Porque todos os ângulos são de 60 graus. Beleza? Então, a gente vai denominar semelhança da seguinte forma. O ângulozinho, ele vai ter a marcação para demonstrar que ele é igual com o outro, tá? Ó, por exemplo, tem um triângulo maior que o outro aqui, ó. Vou chamar aqui de A, B, C, e aqui de D, E, F. A marcação dos ângulos aqui mostra se eles são semelhantes, ó. Um tracinho, nenhum tracinho e dois tracinhos aqui, ó. Então, se eles têm os três ângulos iguais, significa que eles são semelhantes. Esses ângulos eles podem vir em forma de graus, tá? Por exemplo, 40, 40, 70, 70. Aí é a critério da questão, mas também pode vir com marcação. A marcação pode ser pelas cores ou pelos tracinhos. Então, beleza. Dito isso, que os triângulos semelhantes, eles têm os mesmos ângulos, porém não têm os mesmos lados, a gente obtém uma razão de semelhança entre cada um. Por exemplo, ó, vamos supor que esse aqui, o lado dele mede 10 e o lado desse aqui mede 2. Vou botar assim, mede 5, ó. Qual é a razão de semelhança de um triângulo para o outro? Você pode observar aqui que eu posso pegar do menor para o maior ou do maior para o menor. A ordem não importa. Então, a razão de semelhança eu vou chamar de K, tá? Então, eu posso pegar 5 sobre 10, ó. 5 sobre 10, simplificado por 5 dá 1 sobre 2. Então, a razão de semelhança entre esses dois triângulos é de 1 para 2. Beleza? Ou seja, quer dizer que o lado de um é o dobro do lado do outro. Então, é bem simples você saber qual a medida dos lados. Ó. Se aqui for 3 e aqui for... Qual a medida desse lado aqui? Ó? Não é o dobro? Então, é 8. E qual a medida desse lado aqui? Não é o dobro desse? Esse aqui é 3, aqui é 6. Mas eu posso fazer a continha também. Ó. Eu posso pegar 5 sobre 10 igual a 3 sobre esse lado aqui, que eu não sei quem é, que eu vou chamar de BC. Ó, vai ficar... Vou chamar de Y, para não ter que ficar escrevendo BC. 5Y igual a 30. 30 dividido por 5 é 6, ó.
Então, observe que deu certo, né? Ó, pelo cálculo e pela lógica. Porém, nem toda razão de semelhança é bonitinha assim. Por exemplo, 1/2. Tem razão de semelhança que é 3/7, 3/5, 4/11, enfim. Razão de semelhança que você não consegue, geralmente, fazer de cabeça. Então, você tem que fazer o cruz-credozinho aqui, ó, tá? Para poder você conseguir encontrar o resultado. Você tem que fazer o produto. Então, basicamente é isso, a razão de semelhança entre os triângulos. Aí tem umas propriedadezinhas aqui na página 82, ó. Primeira propriedade, chamada de reflexiva. Todo triângulo é semelhante a ele mesmo. Por quê? Porque eles têm os mesmos ângulos. Essa é uma propriedadezinha simples. Segunda propriedade, se um triângulo é semelhante a outro, e esse outro é semelhante ao primeiro, então, o primeiro é semelhante ao terceiro. Tá? Por exemplo, você tem 3 triângulos. Vamos supor que eu tenho 3 pincéis. Ó. 3 pincéis. Se esse pincel é semelhante a esse do meio, e esse segundo pincel é semelhante a esse, significa que o primeiro e o último também são. Beleza? Então, essa é uma propriedade óbvia, né? Se você tem 3 triângulos e o primeiro é semelhante ao segundo, e o segundo é semelhante ao terceiro, então o primeiro e o terceiro também são semelhantes. Beleza. E a terceira e última propriedade, se um triângulo é semelhante ao segundo triângulo e este segundo é semelhante ao terceiro, então, é a mesma que eu acabei de falar. O primeiro é semelhante ao terceiro. Essa segunda é vice-versa, tá? Se esse triângulo é semelhante a esse, então esse também é semelhante a esse. É uma coisa óbvia, né? Não precisa nem a gente estar falando, mas a gente traz propriedades. Beleza? Mais abaixo tem o teorema fundamental. Teorema fundamental da semelhança dos triângulos, que foi isso aqui que eu expliquei. Ó. Quando você tem essa questão aqui, né? Você pode fazer essa regrazinha. Outra coisa que você pode ter certeza que é semelhante é quando tem um triângulo dentro do outro, tá? Todo triângulo que é formado dentro de outro, ele também é semelhante. Como assim? Por exemplo, ó, você tem aqui esse triângulo, aí eu vou pegar bem aqui e vou traçar essa base, ó. Então, eu tenho o triângulo ABC, e aqui eu tracei a base que eu vou chamar de DE. Ó, o que significa isso? Que o triângulo grandão, ABC, ele é semelhante ao triângulozinho pequeno, ADE. Beleza? Então, sempre que tiver um triângulo assim dentro do outro, você pode separá-lo em 2. Tá, gente? Aí você pega e aplica o teorema de Tales aqui, a semelhança de triângulo. Aí você separa. Se você não quiser separar, conseguir fazer, ok. Só que tem gente que se confunde, né? Pega só esse pedacinho aqui, ó. E aí, isso aqui não é um pedaço de um triângulo, né? Ó, isso aqui é um pedaço de uma base, né? Um tronco aqui de triângulo. Então, por isso que quando você separa, fica mais fácil para você não errar. Tá? Aí a gente vai lá para a página 84. Os casos de semelhança. Deixa eu fazer só um exemplo aqui, ó. Deixa eu usar esse aqui como exemplo. Ó, vamos supor que aqui seja 4, aqui 3. Tudo aqui seja apagar só isso aqui. Aqui vai ser X, esse pedacinho aqui Y, esse pedacinho aqui eu vou dizer que é, deixa eu ver, 6. Ó, quem é X e Y? Vamos lá. Vou separar, ó, triângulo grande. Medida. Total aqui, ó, X e aqui 9. Triângulo pequeno. Pequenininho, ó, ADE, medida. 4 e 3. Agora eu posso pegar, ó,
x está para 4, mesmo lá, tá? Ó, x está para 4, assim como 9 está para 3. Eu posso simplificar o 9 com 3, por 3 dá 1, por 3 dá 3, 3 vezes 4, 12. Então, quer dizer que x é 12. Se x é 12 e esse pedacinho é 4, quanto é o y? Tem que ser 8, né? Y tem que ser 8, ó. Porque 8 mais 4, fecha o 12. Então, basicamente é desse jeito. Você separa os triângulos, tá? Lembra que o grande você tem que pegar os dois pedaços. E o pequenininho você coloca ali e faz a comparação pela semelhança. Ok. Página 84 agora. Alguém tem alguma pergunta, gente? Tá de boa, tá de boa. Vocês viram lá no 9º ano. 9º e no 8º. Mas não é uma coisa difícil, não. Quando você já viu uma coisa que vai rever, é muito simples. Os casos de semelhança são o seguinte. O que significa esses casos? São 3. Eles servem para você olhar e dizer se um triângulo é semelhante a outro ou não. Por exemplo, você só pode aplicar isso aqui que a gente acabou de fazer se os triângulos forem semelhantes. Se tiver um dentro do outro, eles já são semelhantes. Tá? Isso é certeza. Se tiver separado, você precisa dos casos de congruência. Ou seja, você precisa pelo menos de algumas informações para que para que seja afirmado que esses triângulos são semelhantes. Quais são essas informações? O primeiro caso é o caso ângulo-ângulo. Ou seja, necessariamente, você não precisa saber os 3 ângulos para dizer que ele é congruente. Você só precisa saber de 2. Por quê? Porque se 2 ângulos são iguais, por lógica, o terceiro também é igual. Por exemplo, eu tenho aqui um triângulo, aqui mede 40 e aqui mede 70. E aqui eu tenho outro triângulo bem maior, porém com as mesmas medidas, ó, de ângulo, 40 e 70. Eu só conheço 2 ângulos de cada. Eu posso afirmar que eles são semelhantes? Sim. Por quê? Porque eu sei fazer o teorema do SI, não é? Ó, 40 mais 70 é 110. 110 para 180, falta mais 70. Então, quer dizer que esse aqui é 70 e esse aqui também, ó. Mesmo não sabendo ele, nem a questão não me mostrando, eu poderia encontrar e afirmar que os 3 ângulos são iguais. Por isso, necessariamente, eu só preciso de 2 ângulos para afirmar que o triângulo é semelhante. Então, caso, ângulo-ângulo. Beleza? Bem simples. Por esse mesmo motivo, ó, a gente tem que os triângulos, quando estão um dentro do outro, como é o caso aqui, ó, eles são semelhantes. Se você olhar aí na página 84, lá em demonstração, ó, ele mostra que os ângulos são iguais. Né? Por isso que quando a gente separa, eles continuam sendo semelhantes. Aí lá na página 85, a gente tem o segundo caso, que é o caso lado, ângulo, lado. Vou apagar aqui embaixo. Você só precisa saber isso. Se você tiver essas informações sobre um lado, um ângulo e um lado, você pode afirmar que os triângulos são semelhantes. Ó, eu tenho aqui esse triângulo e tenho aqui esse outro. Eu sei que aqui, vamos supor, vou dizer que é igual, ó. Vou botar uma marcação, não vou botar a medida em grau. Aqui eu vou dizer que é 5. Vou botar 5 não. Vou botar 4 e aqui 3. 3 não, vou botar 6. Aqui 2 e aqui 3. Ó. Observa. Por que eu posso afirmar que esses triângulos eles são semelhantes? Observa que para ele ser semelhante, a razão de semelhança entre os lados tem que ser a mesma, tá? Por exemplo, quando eu divido um lado pelo outro, tem que dar tudo igual. Por exemplo, se eu dividir 4 por 2, ó, o lado de mesma proporcionalidade, tá? Ó, 4 por 2 dá 2. Se eu dividir 6 por 3, também dá 2. Ó, tem a mesma razão de semelhança. Para ser totalmente semelhante, esse terceiro lado também tem que ser semelhante, tem que manter a mesma razão de semelhança como 2. Como os ângulos são iguais, então significa que os lados eles são
semelhantes. Por quê? Porque eles têm a mesma medida angular, tá? Porque os ângulos são iguais. Então, por exemplo, se aqui fosse 8, aqui teria que ser quanto? 4. Porque 8 dividido por 4 daria mais uma razão de semelhança aqui, ó, que é 2. Então, esses triângulos são semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado. O pessoal precisa saber disso. Tá? Ó, se eu não tivesse essa informação aqui, ó, eu poderia afirmar que esses triângulos são sim semelhantes, pelo caso lado, ângulo, lado. Beleza? Isso aqui, gente, só serve para você dizer se é semelhante ou não. Não vai ter nenhuma conta. Ah, faça uma conta com isso. Não, é só para você ver. Esses triângulos são semelhantes se eles tiverem dois ângulos, são semelhantes. Se eles tiverem lado, ângulo, lado, eles são semelhantes. Não é os lados iguais, tá? Lados iguais é congruente, não é semelhante. É os lados que ele estiver te dando serem proporcionais, ou seja, a divisão de um pelo outro tem que dar a mesma. Quando eu dividir 4 por 2, deu 2. Quando eu dividir 6 por 3, deu 2. Tá? Então, esse é o caso de semelhança, lado, ângulo, lado. E o último caso de semelhança é o mais simples, que é o caso lado, lado, lado. Obviamente, se você tem 3 lados, você pode afirmar se é semelhante ou não. Basta você dividir um lado pelo outro. Como foi o que eu fiz aqui, ó. Vou usar esse mesmo exemplo aqui, tá? Ó. Só apaga esse ângulo aqui, ó. Ó. 4, 6, 8, 2, 3 e 4. Esses triângulos são semelhantes? Eu não tenho nenhum ângulo, mas eu tenho as medidas dos lados. Então, eu posso afirmar isso só dividindo os lados, um pelo outro. E se der o mesmo valor, a mesma razão de semelhança, significa que eles são semelhantes. Então, ó, 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 3 é 2. 8 dividido por 4 é 2. Dividir os lados que estão na mesma proporção, dividir. Deu tudo igual? Deu tudo igual. Então, são semelhantes. Se aqui fosse um 10, por exemplo, ó, aí já não é semelhante. Porque 10 dividido por 4 não vai dar 2. Então, tem que obedecer a razão de semelhança para os 3 lados. Tá? Então, esse é o caso lado, lado, lado. Se você tiver 3 lados, você já pode afirmar ali que esses triângulos são semelhantes. E aí, gente, basicamente é isso. Aí a gente encerrou os assuntos, graças a Deus, do ano. E aí só vai ficar as atividades para a gente corrigir na outra semana. Vou passar aqui, vou tirar algumas questões, claro. E aí depois a gente vai só fazer testes. 2 ou 3. Dependendo da quantidade de aulas que tiver. Página 77 a 80. Página 77 a 80. Deixa eu ver aqui as questões. Não precisa fazer a questão 6. A questão 11. Vai ser duas. E na página 89, até a página 91, você pode tirar, deixa eu ver aqui. Vinte e 24 e 27.
Pode tirar essas. Essa aqui, pessoal, essa primeira aqui, a gente vai corrigir segunda-feira. Então, vocês têm que entregar para que eu possa fazer a anotação de quem fez domingo, né? Dia 22. Então, entregar dia 22, 11. Essa aqui a gente vai corrigir na terça. Então, você tem que entregar na segunda, 23 do 11. Se você quiser fazer as duas e entregar tudo no mesmo dia, pode fazer, não tem problema. Se não, se você achar que é muito e tal, você pode fazer uma e depois a outra. Beleza? Essa daqui a gente vai corrigir em um dia, essa daqui a gente vai corrigir no outro. E a última semana a gente vai fazer teste, 2 testes, né? Que é a semana de dezembro, que é o dia, na verdade, o dia 30 e o dia 1º, que é segunda e terça. Aí cada teste vai valer 1,5. Alguma dúvida? Não, senhor. Não. Pronto. Não.